Você sabia que, no coração da Amazônia, podem existir cidades inteiras escondidas da humanidade? Cidades que não aparecem em mapas, não são citadas nos livros de história e que, segundo muitos relatos, são mantidas em segredo pelos próprios governos. Pois é. Prepare-se, porque hoje você vai mergulhar em um dos maiores mistérios da nossa história: as cidades perdidas da Amazônia. Já aproveita e se inscreve aqui no canal, porque o que você vai ouvir agora não é contado em nenhum noticiário e pode mudar sua forma de ver a história do mundo. A Amazônia é um lugar de fascínio e de medo. Uma floresta que se estende por milhões de quilômetros, cobrindo boa parte do Brasil e se espalhando por outros países da América do Sul. Ela abriga espécies ainda não catalogadas, rios maiores que mares e segredos que a ciência ainda não conseguiu desvendar. Mas, entre esses segredos, existem histórias que falam de civilizações antigas, de construções monumentais e de cidades desaparecidas. Quando os primeiros exploradores europeus chegaram ao continente, eles ouviram relatos de cidades ricas, cheias de ouro, escondidas na floresta. Eldorado é a mais famosa delas, mas não foi a única. Cronistas espanhóis relatavam a existência de cidades com estradas largas, mercados e até templos, onde milhares de pessoas viviam. Essas histórias foram tratadas como lendas. Mas será que eram apenas lendas? Por séculos, acreditou-se que a Amazônia sempre foi um território intocado, habitado apenas por pequenas tribos isoladas. Mas, nos últimos anos, escavações e imagens de satélite revelaram algo completamente diferente. Geoglifos gigantes, com formas geométricas perfeitas, espalhados por diversos pontos da floresta. Círculos, quadrados, estradas retas de quilômetros, sinais de que uma sociedade altamente organizada viveu ali no passado. E não estamos falando de pequenas aldeias. Estimativas apontam que milhões de pessoas podem ter habitado a Amazônia antes da chegada dos europeus. Povos que desenvolveram técnicas de cultivo avançadas, que criaram solos férteis artificiais, a chamada Terra Preta de Índio, e que talvez tivessem conhecimentos que ainda hoje não compreendemos. Mas aí surge a grande questão: se essas cidades existiram, por que não aparecem em nossos livros de história? Por que são tratadas como especulações, como simples hipóteses? O que, de fato, está sendo escondido? Há relatos de expedições que encontraram ruínas impressionantes, mas que rapidamente foram silenciadas. Áreas inteiras da Amazônia foram interditadas após descobertas arqueológicas, com a justificativa de preservar a floresta. Mas será que esse é o verdadeiro motivo? Ou estão escondendo algo que não deve ser revelado ao público? Militares, em missões secretas, já teriam se deparado com estruturas de pedra que lembravam muralhas, degraus e até portais. Porém, quando voltaram, não puderam divulgar nada. Suas palavras foram abafadas, seus relatórios desaparecidos, como se uma força maior controlasse a informação. E não são apenas histórias. Povos indígenas falam, há gerações, de cidades de pedra, de seres que vieram do céu e ensinaram conhecimentos avançados, de rios que levavam a portais escondidos no meio da floresta. Muitos desses relatos são ridicularizados. Mas, e se forem fragmentos de memória coletiva de algo que realmente aconteceu? Há também histórias estranhas de pesquisadores independentes. Alguns afirmam ter visto construções encobertas pela selva. Muros gigantes, blocos de pedra cortados com perfeição, que não poderiam ter sido feitos com ferramentas rudimentares. Outros relatam estranhos objetos metálicos enterrados, que desaparecem logo após sua descoberta. E quando falamos de desaparecimentos, há também expedições inteiras que simplesmente sumiram. Grupos que entraram na selva em busca dessas cidades perdidas e nunca mais voltaram. Alguns dizem que foram vítimas da própria floresta, outros acreditam que encontraram algo. E foram silenciados. A teoria mais intrigante é que essas cidades guardariam não apenas história, mas também segredos de poder. Talvez tecnologias perdidas, talvez provas de contatos com civilizações desconhecidas, talvez até registros de uma era que antecede a história que conhecemos.
Revelar isso poderia mudar completamente o rumo da humanidade. Alguns estudiosos apontam que essas descobertas poderiam provar que os povos da Amazônia possuíam um nível de conhecimento equivalente, ou até superior, às grandes civilizações como os maias, astecas e incas. Mas admitir isso significaria rever toda a narrativa histórica ensinada até hoje, algo que pode ser considerado perigoso. E se eu te disser que até grandes potências mundiais já demonstraram interesse em áreas específicas da Amazônia? Expedições estrangeiras, financiadas por instituições misteriosas, já vieram até aqui. O que será que estavam procurando? O que será que encontraram? Teorias mais ousadas afirmam que essas cidades poderiam estar ligadas a civilizações ainda mais antigas, talvez remanescentes de Atlântida, ou até de visitantes extraterrestres que deixaram suas marcas no passado distante. Agora, pense comigo, por que uma região tão vasta, com tanta riqueza cultural, com tantas histórias e evidências, ainda é tratada como um mistério? Por que os governos e as grandes instituições parecem não querer que saibamos a verdade? A floresta amazônica pode ser muito mais do que apenas o pulmão do mundo. Ela pode ser uma cápsula do tempo, escondendo segredos sobre a origem da humanidade, sobre civilizações que desafiam nossa compreensão e sobre poderes que talvez ainda não estejamos preparados para enfrentar. E talvez, só talvez, o que está escondido por lá seja tão impactante que poderia abalar estruturas políticas, religiosas e até científicas. Por isso, o silêncio. Por isso, o segredo. Agora eu quero ouvir você. Você acredita que a Amazônia esconde cidades perdidas e que o governo sabe disso, mas não revela? Ou acha que tudo não passa de lenda e imaginação popular? Deixe sua opinião nos comentários e vamos discutir juntos esse mistério que parece estar mais vivo do que nunca. E antes de encerrar, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que ama mistérios. Porque quanto mais pessoas se juntarem a essa busca, mais perto estaremos de descobrir a verdade sobre as cidades perdidas da Amazônia.